Eu queria que você contextualizasse para a gente a encefalopatia traumática crônica, né, nesse contexto histórico, quando ela começou e como foi o desenvolvimento para esse diagnóstico, né? Para essa entidade clínica. É interessante. Eu acho que só uma observação, né, que você traz, que é algo que está relacionado a coisas tão comuns e corriqueiras do nosso dia a dia, bicicleta, futebol, mas a ressalva de que é um impacto de uma força intensa, então é para atletas de alta performance e de uma constância, de uma exposição a esses traumas de uma forma muito mais intensa do que só o recreativo, já pra gente acalmar entendi. A gente acalmar quem tá todo mundo. Quer dizer, assistindo. você precisa de ter o trauma, ele tem que ser repetido. Tem que ser várias concussões, várias vezes. Ou precisa de necessariamente ter a concussão, ou só o trauma já... Só o trauma sem a a concussão. exposição, sem nunca ter tido uma clínica em função desses impactos na cabeça. Então, eu acho que como nasce isso na nossa literatura, fala muito da entidade por si só. Né? No começo do século passado, um neuropatologista renomado, que ele tem a carreira dele consagrada na área acadêmica, não relacionada a isso, ele ficava desconfortável em reuniões científicas, quando conversava sobre um tema, era trauma crânioencefálico, e era retirado quando o paciente, tirado da entidade, né, patológica, quando o paciente não tinha uma lesão estrutural. Aí ele olhava e falava, mas nitidamente ele tem sintomas. Ele descreve esse desconforto dele com os lutadores de boxe. Ele falou, é nítido que ele recebe um golpe e de um golpe mais intenso e que gere alguma coisa nesse encéfalo, ele tem uma clínica visível. Ele tem uma alteração de marcha, tem um aspecto de embriagado, ele tem uma alteração de coordenação. Tá? Ele até traz que eram pacientes que tinham dificuldades comportamentais na sequência. Tinham dificuldades de sono, de manter as atividades habituais com concentração. E ele solta um artigo em 1907, falando, não sei que entidade é, só sei que não está descrita na literatura, que não é reconhecida pela sociedade científica. Nessa ocasião, a observação dele foi sobre observação clínica. Ele não tinha um componente patológico. Ele associa a imagens que ele tinha de lutadores de boxe com alteração perivascular. Ele fala, olha, não entendo qual é a relação, como provar que esta clínica está associada a isso, mas percebo um padrão neuropatológico nos boxeadores de uma alteração perivascular. Isso é o começo do século. Sim. Pouca movimentação científica até, não teve um desconforto e um olhar científico, e muito menos da sociedade. O título desse artigo é Punk Drunk, é o soco que embriaga. Né? Então ele relacionou com o boxe mesmo, ele não tinha um olhar de outros esportes, e os boxeadores normalmente são latinos, são negros, sim, é um esporte... uma classe social baixa, e que às vezes o esporte tinha um papel fundamental em ascensão social. Então o próprio atleta pouco se importava se ele estava correndo esse risco. E volta a aparecer na literatura no começo do nosso século, quando o acaso junta um neuropatologista com que estava de plantão, é um neuropatologista americano, estava de plantão, ele não tem uma relação acadêmica, não tinha esse olhar, e ele recebeu um óbito que ele tinha que fazer, a necrópsia, porque morreu em via pública, um morador de rua. E ele se surpreende de ser um jogador de futebol aposentado, que teve sua carreira encerrada por uma alteração psiquiátrica. Ele foi acometido por muita alteração comportamental, agressividade, um pensamento paranoide. Sim, e futebol americano. Futebol americano, isso. Tá. Que é Michael Webster. Que é o atleta. O atleta. E ele tem até um filme que conta a história dele. E isso, no filme, mostra que ele morava num carro na rua. Ele teve um mal súbito, ele chega para o plantão do O'Malley, que hoje é conhecido, porque ele foi o primeiro a publicar essa entidade relacionada ao futebol americano, e aí ele discute que
Ele encontra essa mesma alteração perivascular lá no começo do século passado, descrito pelo Sim. Martin, e ele fala, olha, não é com o boxe, e pode ser que não seja com o futebol. E aí ele nomeia como encefalopatia traumática crônica. Aí tem uma reviravolta social, né? Mexe com o esporte que... Eu fico pensando, você falando isso tudo, eu ainda fico pensando assim, que o futebol americano, ele tem esse a gente vê, né, essa preocupação com os atletas de traumas múltiplos, o boxe também, e hoje tem uma explosão dessas competições de luta marcial aí, onde os atletas o tempo todo eles estão, quer dizer, a luta só acaba quando alguém desmaia, né? Isso. A luta só acaba quando alguém desmaia, e a gente vê que as lutas são muito violentas, tem muito trauma, né, para esses atletas. E apesar da gente... O que a gente vê muito na televisão são atletas de alto nível, a gente vê muita gente tentando ganhar a vida dessa forma, assim, nas cidades, como diz, no mundo real mesmo, né? E isso acaba sendo uma preocupação mesmo e uma doença nova, assim, uma doença com uma importância.